Amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Iniciando hoje o capítulo 4 dessas reflexões em torno do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. E esse capítulo 4 traz como tema o medo. E aí vamos ver hoje a psicopatologia do medo. E de hoje a 8, concluindo o estudo do capítulo, as diferentes manifestações do medo e qual é a proposta terapêutica que Joana nos apresenta para podermos, então, fazer a erradicação do medo. Hoje é a nossa aula número 8, né? Então, aí dentro dessa proposta de reflexão sobre a psicopatologia do medo, ela começa afirmando que a herança da culpa no nosso inconsciente responde por inúmeros desequilíbrios que dela, da culpa, se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam fenômeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciência. De superior nível de consciência porque no processo evolutivo nós vamos passando por vários estágios no que diz respeito à nossa consciência, desde a consciência de sono até a consciência completamente desperta, chegando ao máximo, que é a consciência cósmica. Então, quando o espírito vence essa fase da consciência de sono, ele passa a descobrir uma verdadeira paisagem, né, fascinante e infinita diante de si e que passa a fazer parte da sua existência corporal. Lembrando que o espírito é um ser que está em constante busca, na busca da perfeição, na busca da felicidade, portanto, na busca constante de novos conhecimentos, novas experiências, né, para poder alcançar, assim, um elevado nível de consciência à medida que vai realizando essas aquisições. Portanto, os erros, os crimes praticados durante essa fase inicial evolutiva e de conquista, portanto, da razão e da capacidade de discernir, à medida que essa consciência vai despertando, vai fazendo com que resumam dos arquivos profundos do self, que é o espírito imortal, essas situações não bem resolvidas num passado remoto, nas reencarnações anteriores, ou até mesmo nas reencarnações iniciais do seu processo evolutivo, e que acabam por aparecer na personalidade com uma certa imposição constrangedora, fazendo o indivíduo entrar no modo de sofrimento. E não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa, que inconscientemente acaba sendo um indutor muito forte para o fenômeno do medo. Então, a gente conclui com ela que é um medo absurdo e que se transforma, consequentemente, em transtorno de comportamento, agravado pela natural aceitação do paciente, que acaba aumentando esse medo em face da sua insegurança emocional, tornando-se, muitas vezes, uma patologia que pode desencadear síndromes do pânico ou transtornos depressivos bastante graves. Veja que tudo isso depende justamente desse nível de insegurança da pessoa em lidar com esses fenômenos, né? Principalmente o fenômeno da culpa, que acaba gerando esse medo, mesmo que ele não tenha plena consciência
Culpado do quê? É como algumas pessoas às vezes perguntam. E isso não me importa muito no início, porque, como está presente no nosso inconsciente profundo, continua ali presente e provocando, digamos assim, efeitos, consequências na nossa vida consciente. Então, quando se apresenta em comportamentos assinalados pela timidez, há uma natural, vamos dizer assim, tendência para o indivíduo se alienar do convívio social, isolar-se e começar um processo de ruminação de pensamentos pessimistas, de pensamentos negativos em relação a si mesmo e aos demais, né? Ou transformando o sentimento que o possui numa raiva mal contida que o empurra cada vez mais para pavores que são normalmente imprevisíveis. Veja que tudo está na nossa mente, na forma de nós lidarmos com esses fenômenos. E todos nós, sem exceção, somos vítimas do medo em relação, por exemplo, ao desconhecido, como sendo uma ocorrência normal, natural. E aí já poderíamos, então, adiantar que teríamos um medo natural, que faz parte da nossa aprendizagem, e teríamos um medo que poderíamos chamar de patológico. Às vezes é natural ter medo, porque quando a gente aguarda a concretização de algo que há muito tempo é esperado, ambicionado, é perfeitamente compreensível e natural que se tenha algumas dúvidas em forma de medo da não viabilidade daquilo que se espera ocorrer. Quando alguém se afeiçoa a uma outra pessoa, ocorre o medo de não ser correspondido de alguma forma, e em face da instabilidade dos fenômenos que acontece, né, é natural que ocorra essa instabilidade, portanto, com relação aos fenômenos da nossa existência. Então, o medo ocupa um lugar de destaque na vida das pessoas, assim como ocorre com outros sentimentos. Todavia, quando ele extrapola a faixa de, poderíamos chamar de normalidade, gera situações conflitivas, né? Dando largas à imaginação da pessoa que torna-se muito fértil no sentido pessimista, negativo, e aí passa, então, a ficar uma pessoa atormentada e que acaba desencadeando, né, o fenômeno da ansiedade, com uma sudorese, às vezes abundante, uma arritmia cardíaca inesperada, acaba assim identificando-se de imediato com um verdadeiro pavor que passa a tomar conta de toda a sua casa mental, de toda a sua emoção, estabelecendo assim uma verdadeira ameaça à sua estabilidade emocional. Aí a gente vê que nessa circunstância é que instala-se às vezes o transtorno fóbico, né? Na condição de uma espécie de um gigante opressor que a cada dia mais torna-se terrível, violentando a lógica e gerando, consequentemente, outros distúrbios no comportamento da pessoa. Porque, às vezes, quando a gente vai analisar esse tipo de fenômeno, a gente vê que o medo, ele aí não tem muita lógica. Psicologicamente, Joana vai afirmar que o medo condicionado, né, que é uma espécie de resultado de um processo de acúmulo desse fenômeno através do tempo, desde que é associado a qualquer estímulo do meio em que se encontra, quase sempre
de natureza neutra responde a esse estímulo de forma pavorosa. Quase sempre cultivado, né, de uma certa maneira, poderíamos dizer assim, ele deveria ser, é a recomendação que ela faz, racionalizado, a fim de inutilizar-lhe a procedência para constatar que tem origem maior na imaginação receosa e não no fator real propriamente, né? Ou seja, no que esteja acontecendo de fato diante de si, e assim evitar o perigo iminente. Já que a nossa imaginação é bastante fértil quando nós carregamos conosco essa instabilidade emocional. Então, poderíamos afirmar que existem fatores internos, endógenos, e fatores externos, exógenos, que respondem pela presença do medo. No caso dos fenômenos, dos fatores endógenos, né, nós vamos ver os comportamentos infelizes nas nossas reencarnações anteriores que são imprimidas no nosso painel inconsciente e aí permanece arquivado em nosso perispírito, que, por sua vez, diante do fenômeno da reencarnação, acaba instalando essas situações, esses pavores, essa culpa, né, e esse medo no nosso inconsciente profundo, onde vamos ter, portanto, as matrizes do medo, do receio de nós sermos, por exemplo, identificado, descobertos como autor de determinados danos que foram provocados a outras pessoas e nós, de uma certa forma, procuramos ignorar e nos mascaramos de inocente. E é nesse sentido que podemos incluir as perturbações de natureza espiritual em forma de obsessões, muitas vezes sutis, consequências daqueles atos infelizes do passado e que ficaram sem a devida regularização lá no passado e através do tempo. Então, essas culpas acabam servindo como fechaduras para que esses espíritos, atrás de cobrança, possam inserir as suas chaves da vingança, da desdita, a fim de poder atormentar aqueles que foram os seus algozes nessas experiências anteriores. E no caso da situação dos fatores exógenos, as atitudes educacionais do lar na atual reencarnação, os relacionamentos familiares abusivos, agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas normalmente apavorantes, repletas de medo, nas quais muitos adultos se comprazem atemorizando as crianças. Veja, cada um tem uma forma de lidar com esses fenômenos, né? O que para um passa como sendo uma coisa completamente normal, indiferente, em outros pode provocar um verdadeiro trauma, um verdadeiro pavor. Então, os comportamentos agressivos das pessoas desenvolvem medos que adquirem um volume à medida que o crescimento mental e emocional da criança vai se ampliando e a capacidade da conduta, portanto, do educando, da pessoa, acaba ficando normalmente muito prejudicada, né? Ao mesmo tempo, os apavorantes fenômenos naturais que ocorrem e que periodicamente acaba varrendo todo o nosso planeta, ceifando vidas, destruindo cidades e ameaçando a vida de uma forma em geral, né? E isso provoca medo. A questão do vírus, do terrorismo predominante no mundo atual, de uma forma mais intensa e agressiva, né? Também provoca medo.
a violência urbana, de uma forma em geral, as injustiças sociais bastante profundas, a competição no trabalho, que poderíamos dizer que é uma competição perversa pela projeção no mundo dos negócios, né, dos divertimentos, do poder de qualquer natureza, produzem medo naqueles que têm uma constituição emocional mais frágil ou até mesmo perturbada desde a sua infância pelos temores que lhe foram infundidos e desborda-se, consequentemente, em pavores inquietantes. Então, nós temos medo de várias coisas, né? Medo de sermos discriminados, medo de sermos ignorados, medo da morte, medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo de ter dificuldades na área afetiva. A lista é muito grande, porque aí nos tornamos, de uma certa forma, impotentes diante dos fenômenos naturais que ocorrem, né? E a indiferença, consequentemente, de algumas autoridades do mundo em relação aos seus governados, que acaba gerando um verdadeiro pavor naqueles que não recebem a devida atenção, e onde moram, como moram e assim por diante. Então, a grande parte do noticiário da atualidade, né, nós vamos ver que é um verdadeiro lixo colocado em nossa mente e que acaba se comprazendo em exaltar aquilo que é ruim, aquilo que é mal, que é agressivo dentro do contexto social, sobretudo o crime, e que acaba contribuindo, né, para essa postura alucinada de algumas pessoas com medo de tudo e, e de todos. Esses medos sempre impedem o repouso da pessoa. Desencadeiam, portanto, mais imaginativos receios e, mesmo quando apoiados em ocorrências reais, aumentam de intensidade, tornando-se quase insuportável. Por isso se costuma dizer nós somos aquilo que nós pensamos. E acaba a vida ficando bastante atormentada diante de fenômenos desagradáveis, já que o indivíduo não tem uma estrutura mental, emocional em lidar com essas dificuldades existenciais. É como que, inclusive, aquilo que a gente mais teme, né, sempre estivesse acontecendo, exatamente por estar registrada no cerne do nosso ser a necessidade dessa experiência para que ela seja vivenciada e assim possamos superar a questão da culpa, elaborando-a, né, eliminando-a, transformando-a, quando nós tomamos consciência do que ocorre, como ocorre, para que a gente possa, assim, ter um amadurecimento psicológico, um crescimento cultural, a caminho da plena realização pessoal. Então, são caminhos percorridos que prosseguem sempre como verdadeiras incógnitas desafiadoras diante de nós. Então, nos tormentosos fenômenos da chamada obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz a vítima, né, o obsidiado, se ressinta de tudo quanto à sua volta possa trabalhar para a sua recuperação, pela reconquista da saúde e do equilíbrio. Então, inconscientemente, a pessoa rejeita a ajuda que se lhe é oferecida, a fim de que possa liberar-se desse mal. Isso porque ele é teleguiado pelo adversário que é invisível e experimenta o desconforto que se deriva do medo que lhe é infligido, adotando, consequentemente, uma conduta estranha e muito doentia. De maneira idêntica, ocorre quando se está
preocupado em demasia com a realização de um projeto, de algo que seja do seu interesse, que seja importante, ou até mesmo de uma programação qualquer que se apresente como sendo relevante. E aí o cansaço, a não renovação das suas energias, a não renovação do seu entusiasmo, acabam por desencadear o medo de não ser bem-sucedido, passando-se a adotar essa postura desastrosa. E aí a pessoa passa a ser completamente dominada por esse medo. Então, de hoje a 8, vamos ver as diversas manifestações do medo e como nós podemos erradicá-lo de nossas vidas na percepção da psicologia espírita proposta por Joana de Ângeles. Até lá, muita paz.